E aí pessoal, salve Maria, como é que vocês estão? Espero que bem. Iago aqui, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Fazia tempo que eu não gravava uma aula, tava bem sumido daqui, né? O último vídeo que eu gravei foi recentemente os Mistérios Gloriosos, completando o nosso Santo Rosário aqui do canal. Mas aulas mesmo, fazia muito tempo que eu não aparecia aqui. Mas estou voltando e vou retomar também, pretendo retomar as aulas de História da Igreja. Mas hoje eu decidi falar sobre o papado nos primeiros séculos. Eu acho muito importante falar sobre o início da igreja, sobre os primeiros séculos da igreja. Eu acho que é fundamental para a conversão das pessoas, tanto de ateus quanto de pagãos e de hereges. Eu acho fundamental isso, as pessoas entenderem que Jesus Cristo fundou uma igreja e que essa igreja é a Igreja Católica e que ela é a mesma desde o período apostólico até hoje, sob o governo de Leão XIV. Então eu acho importante a gente demonstrar isso, né? Em termos de história, quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Por isso eu gosto tanto de fazer essas aulas, né? E trazer elementos diferentes. Eu acho sempre bom, sempre enriquece mais. Quanto mais eu estudo, eu gosto de trazer para compartilhar aqui com vocês. Então, antes de prosseguir, já deixa o like, te inscreve, deixa um comentário aí embaixo e compartilha esse vídeo com quem tu acha que vai gostar ou que precisa assistir esse conteúdo, beleza? Antes da gente iniciar, eu quero dizer para vocês que eu vou deixar aqui embaixo um cupom de desconto para vocês poderem fazer compras no site da editora Caravelas, caso tenha algum livro lá que interesse a vocês. Eu tô para ler agora com a obra São Luís, o Rei da Coroa de Espinhos, do professor Lucas Lancaster. E, bom, lendo essa obra eu pretendo trazer uma aula aqui sobre o Rei São Luís. Eu sou devoto desse santo. E lendo sobre a vida dele, eu pretendo trazer mais conteúdo aqui para vocês. O cupom é Ave Maria, tudo em letra maiúscula, tudo junto, mas vai estar escrito aqui na descrição. E agora, para a gente iniciar a nossa aula, então, vamos fazer uma oração pedindo a intercessão de nossa Mãe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, pessoal, então, Jesus Cristo fundou a igreja, fez de São Pedro o primeiro Papa. Isso a gente vê nos evangelhos, né? Tá muito bem documentado nos evangelhos, São Pedro sendo feito Papa por Nosso Senhor. A mais célebre passagem é Mateus 16, quando ele diz: tu te chamarás pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Um sinal visível disso é que a Basílica de São Pedro, a principal igreja da cristandade, está edificada sobre o túmulo de São Pedro até hoje. E a gente tem diversas outras passagens, como quando Jesus pergunta para Pedro 3 vezes se ele o ama e manda que ele apacente as ovelhas. A gente tem São João deixando que São Pedro passe à frente dele para ir ver o sepulcro vazio, né? Porque São João chega antes, ele é mais novo, ele corre mais, mas ele para e espera São Pedro entrar. E vamos ver agora então como isso se dá nos primeiros séculos, né? Saindo da Escritura e vendo na história, para além da Escritura, o papado. Bom, assim que Jesus subiu aos céus e os apóstolos receberam o Espírito Santo no Pentecostes, eles saíram pelo mundo a pregar, e por onde eles passavam, eles fundavam dioceses, também chamadas de bispados, ou como a gente lê bastante na Sagrada Escritura, igrejas, né? As igrejas locais. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Corinto. E nessas igrejas, nessas dioceses, eles sagravam episcopos, bispos, que eram homens para chefiar essas igrejas. Cada igreja ia ter um homem, um bispo, para chefiar ela na ausência dos santos apóstolos. E depois a gente vai ler Santo Inácio, né, discípulo de São João, ali no comecinho do século II, falando: onde está o bispo, ali está a comunidade de fé, assim como onde está Jesus Cristo, ali está a Igreja Católica. Então a gente vê essa questão da sucessão apostólica dos bispos muito forte desde o começo da igreja. E nessas igrejas a gente também vai ter presbíteros, que são os padres, e vamos ter diáconos, que a função deles é voltada à administração e não à pregação. Os apóstolos já estavam fazendo diáconos para ajudarem na questão da administração, porque eles recebiam doações dos fiéis.
Então eles deixavam os diáconos para isso, enquanto eles tratavam de catequizar o povo. E nesse começo da igreja não existia Novo Testamento, né, escrito. O que existia de escritura era o Antigo Testamento. E os ensinamentos acerca de Jesus eram orais. A gente tinha então a tradição oral e a escritura do Antigo Testamento. Desse modo, fica nítido que mais do que uma heresia, a sola escritura é uma aberração em termos históricos. Se os apóstolos fossem depender da sola escritura, não existiria igreja. Até porque eles vão escrever ao longo do tempo os evangelhos, as cartas e o próprio Novo Testamento vai dizer que as pessoas, os fiéis, eles devem se orientar pelos ensinamentos tanto escritos quanto orais. Então, a presença da tradição é uma realidade desde o começo da igreja. E bom, com a morte dos apóstolos, aqueles homens, os bispos que governavam as igrejas na ausência dos apóstolos, eles, com também a sua morte, serão sucedidos por outros bispos. E isso faz a sucessão apostólica. E todos esses bispos, de modo geral, eles reconhecem o primado do bispo de Roma, que é sucessor de São Pedro. E sobre isso, eu recomendo que vocês busquem as cartas de Santo Inácio de Antioquia. Ele era bispo de Antioquia, por isso Santo Inácio de Antioquia, e foi discípulo de São João Apóstolo, como eu disse agora há pouco aqui no vídeo. Inclusive, na década de 90, tinha uma questão interna na igreja de Corinto, que eles, ao invés de recorrerem a São João Apóstolo, que era o último apóstolo que ainda estava vivo, eles recorreram ao bispo de Roma para resolver a questão. O bispo de Roma aqui na época era São Clemente I, o quarto papa, terceiro sucessor de São Pedro, e que inclusive é citado na Sagrada Escritura. E bom, ao longo do século II e III, a gente vai ver os papas sendo chamados a ratificar decisões de sínodos locais, e não só isso, mas também dando ordens para a igreja inteira, tomando decisões para a igreja inteira. Como a ordem do Papa São Pio I, no ano 150, para que todas as igrejas ocidentais celebrassem a Páscoa na mesma data que a Igreja de Roma, bem como a primeira excomunhão geral realizada em 191 pelo Papa São Vítor I contra Teódoto de Bizâncio, a ordem de São Calixto no ano 220 para que todos os penitentes fossem readmitidos à comunhão, que a declaração do Papa Santo Estevão, eu não vou saber precisar agora o ano, tá? Mas foi no século III também, ele foi Papa até o ano 257, a declaração dele de que os batismos ministrados pelos hereges eram válidos. Decisão essa que foi contestada pelo bispo São Cipriano de Cartago, que morreu um ano depois do final do pontificado de Santo Estevão, vítima da perseguição de Valeriano. Mas ele afirma que, apesar de ter sido contra, Santo Estevão invocou o fato dele ser sucessor de São Pedro para dar validade à declaração que ele estava fazendo. Então a gente vê muito forte essa presença da sucessão apostólica, essa presença dos bispos e esse reconhecimento do papado. Só que a gente vai mais além agora, seguindo na história, porque tudo isso daqui é sempre bom frisar, né? Caso alguém queira dizer, não, mas por que Constantino? Tudo isso daqui é 100 anos, 200 anos antes de Constantino, mais até. Bom, Jesus Cristo é 300 anos antes de Constantino, mas esses fatos que eu tô falando, Constantino ele só surge no século IV. Constantino só é imperador a partir do momento do que eu vou falar agora, que é o Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia é mais uma prova do reconhecimento do primado do bispo de Roma sobre todos os outros bispos, da sua primazia sobre a Igreja Católica no mundo inteiro. Por quê? Porque o Concílio de Nicéia, que foi realizado em 325 e foi um dos concílios mais importantes, se não o concílio mais importante da história da Igreja, afinal foi nele que se rechaçou a heresia ariana, reafirmando de forma dogmática por meio do Credo de Nicéia que o Filho é consubstancial ao Pai, uma verdade de fé que era crida desde sempre por todos e em todo lugar, mas que Ário, o heresiarca, tentou contestar. Esse Concílio de Nicéia não contou com a presença do Papa da época, que era o Papa Silvestre. Apesar disso, ele teve reunidos 300 bispos, e dentre eles chefes de dioceses importantíssimas, como a de Alexandria, Antioquia e Jerusalém.
dioceses fundadas pelos próprios apóstolos e que, ao longo da história, receberam o nome de patriarcados. Tamanha a sua importância, né, por terem sido fundadas pelos santos apóstolos. O patriarcado de Roma, né, o Papa é o patriarca de Roma, o patriarca de Antioquia, o patriarca de Jerusalém, que é o cardeal Pizzaballa, e apesar de contar com bispos, com sucessores dos apóstolos de dioceses tão importantes, quem presidiu o Concílio de Nicéia e escreve seu nome em primeiro lugar nas atas do concílio, antes de todos esses bispos, foram o bispo de Córdoba, que se chamava Ósio, e 2 padres de Roma, o padre Vito e o padre Vicente. E por que isso? Porque eles eram os emissários do Papa. Apesar da ausência do Papa no Concílio de Nicéia, eles estavam lá representando o bispo de Roma e por isso eles presidiram o Concílio de Nicéia. E bom, para encerrar a aula de hoje, eu quero falar sobre o cânone do Novo Testamento, porque como a gente disse no começo da aula, no começo da igreja não existia Novo Testamento escrito. Então, como ele foi composto? Existiam 3 requisitos para que os livros do Novo fossem considerados divinamente inspirados e pudessem ser incorporados ao cânone da Sagrada Escritura. Os livros do Novo Testamento, eles tinham que ter sido escritos durante a vida dos apóstolos, ou seja, até o último apóstolo morrer. O segundo requisito era que esses livros eles tinham que ter sido escritos por apóstolos ou pessoas que conheceram os apóstolos, livros ou cartas, né? E essa é a razão pela qual, por exemplo, cartas de Santo Inácio de Antioquia não entram no Novo Testamento, porque apesar dele ter conhecido o apóstolo São João, elas foram escritas alguns anos após o falecimento de São João. E o terceiro requisito é que esses escritos, sejam livros, sejam cartas, tinham que ser reconhecidos universalmente pelas mais variadas dioceses espalhadas pelo mundo como divinamente inspirados. E uma curiosidade que eu queria trazer aqui para vocês, que eu descobri recentemente estudando, é que a primeira lista do cânone do Novo Testamento que nós temos registro, ela data por volta do ano 200, ou seja, na virada do século II para o século III, e se chama Cânone de Muratório. Achei interessante trazer porque eu sempre tinha a informação do cânone ter sido feito pela primeira vez no final do século IV, mas nós temos aqui que já existia essa lista muito tempo antes. Então, quis trazer esse detalhe aí para vocês, essa curiosidade, né, que é muito importante para a gente ver há quanto tempo já existia essa unidade. Bom, acredito que com mais essas informações que eu trouxe aqui para vocês hoje, fica muito claro que só existe uma única igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo e que permanece incorrupta até os nossos dias, sendo legitimada pela sucessão apostólica. Bispos que foram ordenados por bispos, que foram ordenados por bispos, que foram ordenados pelos santos apóstolos. E é a Santa Igreja Católica, presidida pelo sucessor de São Pedro, o Papa Leão XIV, Patriarca de Roma. Muito obrigado por terem assistido. Lembrem que eu vou deixar um cupom de desconto para vocês na descrição para poderem comprar livros. São 5% de desconto na editora Caravelas. E muito obrigado por terem assistido. Mais uma vez peço, deixem um like, se inscrevam, comentem e compartilhem esse vídeo. Fiquem com Deus, até a próxima e que viva Cristo Rei!